Agora eu vou até trazer uma coisa muito particular. Eu conheço uma pessoa, né, que ele tem uma incontinência urinária há 2 anos. Ah, E vem tratando, e até hoje nunca se resolve. Por isso que eu perguntei, né, a parte psicológica. Então, assim, alguns profissionais chegaram a mencionar, não é psicológico, né? E aí, porque às vezes eu vou falar que eu não estou falando termo médico, né? Então, sim, assim, e aí ele tem um problema que, vamos supor, geralmente o homem, quando ele acorda, ele está com a bexiga cheia, né? sim. E essa pessoa, ela não acorda com a bexiga cheia. E aí, depois de um certo tempo, ela vai ficando todos os dias todos com essa infecção, não, essa incontinência. Por Sim. isso que eu queria até abordar aqui, né? Porque eu aprendo com vocês, a mesa é para isso, a gente aprender mutuamente. E aí, você, como é um especialista na robótica, e aí eu gostaria também de saber como está sendo utilizado esse tratamento nas infecções urinárias, né? Como você mencionou, Sim, mas sim. aí a gente tem que... Como é essa diária agora de vocês? Existe poucos médicos, ou assim, existe você, então vocês estão utilizando muito, né? Então, isso que eu queria saber, como a robótica pode não só também estar na parte urológica, mas como também na medicina. Tem, sim. Bem, a robótica, ela hoje ela é utilizada em várias especialidades, no caso, sou urologistas, mas tem várias outras Sim, especialidades que utilizam a robótica, né? A sim, cirurgia geral, a ginecologia, a cirurgia de tórax, até a cardiologia, então muitas especialidades, elas utilizam a plataforma sim, robótica. Então é uma coisa que avançou muito na medicina, bastante interessante. Porque o robô, o cirurgião, ele opera com 4 braços. sim. Então é como se eu tivesse Vocês mais fazem 2 dois braços, braços. né? Eu opero com meus pés também. Os meus pés eu ativo Sim, pedais braços e que ele mistura o movimento dos meus pedais com os meus com 4 quatro braços, braços. então ele faz funções diferentes. Então você aprende a fazer tudo isso. A minha cabeça fica num casulo que eu consigo enxergar a cirurgia 10 vezes aumentado, em 3 dimensões. As pinças, Fantástico. elas são biarticuladas, então aí a visão é muito maior. Facilita, né, o processo, né? Facilita bastante, muito. Então, assim, então cirurgias de uma complexidade maior, inclusive, elas Sim. conseguem fazer com uma facilidade, com sangramento menor, com habilidade maior quando você utiliza essa plataforma robótica. E isso agora está havendo um boom muito grande. Ó, o robô, Fantástico. a FDA lançou o robô em 2001. E agora começou com a internet 5G, já se fala em Sim, 6G, CG. já está começando a fazer cirurgias com uma distância muito longa, de 2.000, 3.000 quilômetros entre estados da China, Estados Unidos com China. Aí é um leque de opções que a gente entrou numa nova era da medicina desde o ano passado, de muitas coisas novas estão acontecendo, relacionadas com a cirurgia robótica. Meu Deus, né? Vocês que estão aqui assistindo agora o nosso podcast, que estão assistindo ao vivo e vai assistir depois, gravado, pega esse link, já compartilha com alguém que você conhece, que esteja precisando desses esclarecimentos com o Dr. Lucas, ele que é especialista em cirurgião de robótica e urologia. Doutor Lucas, uma outra, eu conversando que eu vinha fazer essa entrevista com você, aí várias pessoas começaram a me perguntar. Embora a gente já sabe que o excesso do sal seja, né, frequentemente apontado como um fator para contribuir para pedras dos rins, novos estudos apontam que também que surgiram outros componentes que podem também prejudicar essa dieta. Então, o que leva a pessoa a ter essa pedra nos rins de verdade? Pois é, a gente tem 3 grandes fatores. 2, você vai conseguir, a pessoa geral, combater. 1 é mais difícil. Um deles, como você já bem mencionou, é a dieta. Tudo que tem muito sódio predispõe à formação de cálculo. Agora, às vezes a pessoa fala que é uma comida rica em sal, mas tudo tem sal. Você vai beber um refrigerante, tem sal muito. Você vai beber um suco enlatado, tem sal. Você vai ver a comida, tem sal. Então, o sal, de uma forma geral, pode produzir mais a pedra no rim. A falta de água. Então, você vai formar mais cálculo quem não bebe muito líquido. Agora, líquido não é a cerveja, não é nada Não é a disso. Coca-Cola? Não é Coca-Cola, não é o suco em cachê enlatado, exatamente. É a água mesmo. Então, tem que beber bastante água. E o outro, que é o mais difícil de combater, são as causas genéticas.
são aquelas coisas que patologias, alterações genéticas que a pessoa tem, até também hereditárias, e que a pessoa tem uma facilidade maior de formar cálculo. Por exemplo, eu posso comer 1 quilo de sal toda semana, vamos dizer, comer muita carne vermelha, não beber água, eu não formo cálculo. Mas aí se uma outra pessoa, né? se outra pessoa faz isso durante 3 dias, ele forma um monte de cálculo. Então a pessoa às vezes tem uma predisposição para formar esses cálculos. Essas pessoas que têm uma predisposição, aí elas são investigadas e elas têm que tomar mais cuidado do que as outras. Então você tem que ficar de olho para evitar que isso ocorra. Então, vamos fazer então agora para a gente completar o que você falou, né? Que infelizmente a gente só tem hoje 30 minutos, mas você já está convidado a voltar aqui, a dar maiores esclarecimentos, maiores aulas, né? Ele que é docente da UFBA, então ele entende do que está falando. Quais são os sinais e sintomas que tanto uma mulher, um homem, devem procurar o urologista, né? Embora esclarecer para a nossa audiência como se deve conhecer o urologista. Iniciando pela mulher, né? A mulher ela não vai no urologista como homem para ver algumas causas específicas da sexualidade de próstata, desse tipo. Então, geralmente a mulher vai para um urologista, as causas mais frequentes são a própria incontinência urinária, como você bem mencionou, a parte toda essa de cálculo renal também tem uma grande demanda das mulheres irem para o urologista. E, no caso, para mim, tem um viés, porque eu faço a parte de urologista e também essa parte de tumores, de uma forma geral. Então, aquela mulher que está tendo infecção urinária de repetição, que está tendo cálculo renal, eliminando o cálculo, sangramento na urina, às vezes dor nas costas, podendo ser alguma coisa de cálculo, de tumor, para investigar, ela acaba indo para o urologista. Em relação ao homem, não tenha dúvida que o homem ele vai mais para ver a questão da próstata. É o grande chamariz ali, porque a partir dos 50 anos, isso aí para as mulheres que estão ouvindo, conversarem com seus maridos, né? O homem deve ir para o urologista se não tiver história familiar. Eu mesmo cobro pro meu marido. Pois Já foi esse ano. Aí, tem que ir a partir dos 50 anos, se não tiver história familiar de câncer de próstata. Se for de etnia negra e tiver história de câncer de próstata de parente de primeiro grau, tem que ir a partir dos 45. Então isso aí é o que ele mais vai para o consultório, é esse. Eu acabo recebendo muitos pacientes com próstata grande, porque eu faço um tipo de cirurgia que é com laser de próstata e com vapor d'água, que é uma inovação muito grande que teve na medicina nesse último ano, de pacientes que não urinam direito. Então muitas vezes o paciente vai no nosso consultório, o jato está fraco, aquele jato que ele vai no banheiro e fica lá 1, 2, 3 minutos. Então eles acabam indo para ver essa próstata, que a próstata obstrui. Então isso é uma coisa muito importante. E recebo muitos pacientes já com diagnóstico de câncer que eles acabam indo no meu consultório para eu avaliar e até mesmo já fazer essa cirurgia robótica nesses pacientes com algum tipo de câncer. Pronto, então assim, uma dúvida. Como é que você vai avaliar esse paciente? Você vai dizer, eu vou fazer a cirurgia aberta ou laparoscópica. Laparoscópica, sim. Ou usar a cirurgia robótica. Quais são esses critérios em relação aos seus procedimentos e também os critérios do paciente, que eu acredito que o paciente também deve estar em um momento para fazer determinado procedimento. Sim, sim. Bem, o primeiro conceito que a pessoa tem que quebrar uma barreira é que geralmente nenhum tipo de técnica que vai ser realizada, seja aberta, laparoscópica ou robótica, cura mais do que a outra. Então, se um paciente tem um câncer de próstata ou de rim, nenhuma técnica vai fornecer para o paciente uma taxa de cura maior. O que vai mudar é o acesso que você vai fazer no paciente e a agressão do corpo dele que ele recebe, né, em relação ao procedimento cirúrgico. Então, já há muito tempo, uns 15, 18 anos, eu meio que parei de fazer cirurgias abertas e comecei a fazer as laparoscópicas. Quando o robô chegou no Brasil em 2009, em 2010 eu peguei um avião, fui para os Estados Unidos, fiz um observership na Califórnia para começar a ver o robô. Em 2014 eu comecei a fazer, então eu diminui muito de fazer a cirurgia laparoscópica. Hoje eu ainda faço, mas faço menos, porque a grande maioria dos meus pacientes eles vão no meu consultório para fazer a cirurgia robótica. Eles têm uma indicação, eles acabam indo para o meu consultório, ou porque ouvem meu nome, alguém indica, e eles vão lá fazer.
Então a preferência vai depender muito do que o médico sabe fazer, da melhor técnica que ele sabe Sim. aplicar, da maior experiência que ele tem e também do desejo do paciente. O que eu posso dizer é que a cirurgia robótica ela ajuda muito. Eu já passei pela aberta, já fui para a laparoscópica, eu participei dessa escola de formação, formei muitas pessoas e agora eu estou na cirurgia robótica. E realmente a robótica ela agrega muito valor, ela oferece muitos valores de melhora, de sangramento, de dor,